Abra aí a sua Bíblia em Efésios 3. Carta de Paulo aos crentes de Éfeso. Capítulo 3. Antes da gente ler o texto, pensa aí numa coisa, ou em algumas coisas que você vem batalhando por elas ou por ela há muito tempo. Às vezes há meses, às vezes tem coisas que a gente luta por elas há anos. Seja um emprego, seja a mudança de comportamento de uma pessoa, seja um casamento mais estável, seja lá o que for, você vem desejando isso há anos e parece que quando você está chegando perto, ela se distancia mais. Acontecem algumas coisas que aquilo que você gostaria de ter, de conseguir, você chega perto, o negócio vai embora. Ou parece que você nunca chega perto. Por que a gente não consegue determinadas coisas? E aí a gente chega num dia como esse, a gente pensa assim, não, acho que em 2014 eu vou conseguir. Tenho certeza. Vou conseguir fazer aquela dieta e vou melhorar minha saúde. Nem que seja essas promessazinhas assim de mudança de ano e daqui a 3 dias você já esqueceu. Mas tem algumas coisas mais sérias que a gente realmente coloca como meta, como alvo, e a gente nunca consegue fazer. Por quê? Existem motivos pelos quais a gente não consegue determinadas coisas. Que motivos são esses? Não sei, os mais variados. Mas eu sei que no meio desses motivos existe um, que talvez seja o principal deles. O apóstolo Paulo, ele vai escrever a essa igreja e vai dizer que ele tem algumas esperanças, alguns sonhos, alguns desejos, alguns planos, que gostaria que fossem realizados, fossem concretizados. E aí depois você pode ler aí o contexto. E ele sabia, como eu e você sabemos, que existem coisas que são complicadíssimas da gente conseguir. Por exemplo, eu como pastor, vou falar de mim, mas você tem a sua realidade. Eu como pastor, eu sonho o dia em que a nossa igreja virá em peso, sedenta na EBD, nos cultos da manhã e nos cultos da noite. Eu sonho o dia em que a gente vai chegar e dizer assim, temos que providenciar um local para as reuniões de oração durante a semana, porque as casas não estão dando, porque está muito pequeno. Como pastor eu sonho, tenho outros sonhos, mas sonho isso, é porque está me vindo à mente aqui agora. E é uma coisa que eu venho sonhando. Como homem, como professor, como cidadão, eu tenho outros sonhos. Quais são os seus? E eu sei que os sonhos que eu tenho como homem, como professor, como cidadão, alguns deles são tão difíceis
quanto esse que eu tenho como pastor. O que eu quero dizer é que existem algumas realidades, algumas coisas que nós desejamos que são dificílimas. E elas se tornarão impossíveis se nós não tivermos a atitude que o apóstolo Paulo teve. E aí Paulo vai dizer, olha aí, Efésios 3, verso 14. Ele diz assim, por essa razão, existem várias, mas ele diz, por essa razão, dobro os meus joelhos diante do meu Pai. Por esta razão, eu dobro os meus joelhos diante de meu Pai. Vamos orar? Senhor, quando nós vamos, ó Pai, meditar sobre esta expressão do apóstolo Paulo e relacioná-la a algumas circunstâncias da nossa vida, que o Senhor nos dê o entendimento, que o Senhor nos ajude a compreensão do texto sagrado e que aquilo, ó Deus, que vamos ouvir possa nos incomodar para o ano que há de começar dentro de alguns minutos. Nós assim pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu te fazer uma pergunta constrangedora. E por ser constrangedora, você não precisa responder para ninguém ouvir. Pode responder só para sua consciência. Quando foi a última vez que você orou de joelhos? Quando foi a última vez que, ao fazer uma oração, você estava ajoelhado ao fazê-la? Tem gente, eu tenho certeza, que vai falar assim, essa é mole, hoje de manhã. Tem gente que vai dizer assim, ó, não me lembro não, nem sei se eu já fiz. Não, aí é demais, né? Mas faz tempo. O que eu quero dizer para vocês é que a maioria de nós, percebeu o que eu falei? Eu estou incluído. A maioria de nós tem uma vida de oração que se resume a 4 tipos de orações. A nossa vida de oração se resume a 4 tipos de orações. Orações rápidas, orações pontuais ou cerimoniais, orações coletivas e orações desesperadas. A maioria de nós possui uma vida de oração que se resume a esses 4 tipos de orações. Orações rápidas. É aquela oração que a gente realiza enquanto está fazendo alguma coisa e lembrando de outra. É aquela oração que você faz enquanto está esperando o elevador descer. O elevador está descendo. Senhor, abençoa meu filho que está lá não sei aonde. Abençoa o meu patrão, porque amanhã... Aí o elevador chegou, acabou. É aquela oração que você faz na fila. É aquele pensamento que você eleva a Deus enquanto você está esperando o computador ligar. É aquela oração que você faz no trânsito, ao longo do dia, em momentos corriqueiros. São orações rápidas. Ou então, são aquelas orações pontuais, cerimoniais.
Você ora quando alguém te pede para orar no aniversário de alguém. Na terça-feira no grupo de oração. Antes da refeição. Aquela oração que você faz quando vai dormir, encerrando o dia. Esse tipo de oração, com o passar dos dias e dos tempos, elas vão ficando cada vez mais rápidas. Pode observar. Aquela oração que você faz antes do almoço, ficando cada vez mais escassa, que você vai esquecendo de orar. É aquela oração mais displicente, você faz de qualquer jeito, assim, só pelo ritual do agradecer antes do almoço. Orações rápidas, pontuais, coletivas. É aquela oração que não é você que faz, mas você está no grupo quando é feita uma oração. Ali no culto público, você está orando também. Você está acompanhando a pessoa que ora, então você também está orando. Então existem as orações rápidas, pontuais, coletivas e aquelas orações desesperadas, que nós fazemos naqueles momentos terríveis, quando a gente recebe uma notícia ruim, quando alguma coisa terrível acontece, ou quando os nossos recursos foram esgotados, então a gente ora. Isso acontece com a maioria de nós. E aí deixa eu te falar uma coisa. Se a sua vida de oração se resume a orações rápidas, cerimoniais ou pontuais, coletivas e desesperadas, eu asseguro para você, você não tem uma vida de oração. Você não tem. Garanto isso para você. E garanto o pior. Você está muito longe, mas muito longe, de viver a genuína vida cristã. Muito longe. Gente, preste atenção nisso. Não é possível. Não é possível. Não é possível ser cristão sem oração. Isso não existe. Cristianismo sem oração não passa de uma ideologia ou de uma filosofia que não interfere em nada na vida da pessoa. Não é possível. É possível crer como cristão, é possível confessar-se cristão, mas não é possível experimentar o ser cristão sem estar diante de Deus em oração. Você está longe, muito longe daquilo que a Bíblia chama de vida cristã. Quando Paulo diz assim, por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, eu tenho certeza que ele aqui não está utilizando uma linguagem poética para dizer que ele ora, que ele pratica oração. Eu creio que aqui ele está sendo literal. Ele está dizendo assim, olha, eu dobro os meus joelhos, eu me ajoelho para orar. Lucas diz lá no Evangelho, capítulo 24, que Jesus no Getsêmani, antes de orar, o que ele fez? Ele se ajoelhou. E ao que parece, a gente pode deduzir por causa desse relato, essa era uma prática de Jesus Cristo. Preste atenção no que eu vou te dizer. É evidente que Deus não precisa, gente, dos nossos ritos. Deus não precisa dos nossos rituais. Porque como diz a Bíblia, Deus não vê como vê o homem. Deus vê o que está no coração. É óbvio, e eu sei disso,
que sem dúvida nenhuma é possível nós orarmos durante uma caminhada com muito mais reverência do que aquela pessoa que está lá no quarto dela ajoelhada. Eu sei disso. Não é o rito, não é a posição do corpo, não é o local, não é a hora. Não são essas coisas que fazem a diferença na vida da oração. Sem dúvida que o que realmente importa é a atitude do nosso coração para com o Senhor. Há pouco tempo eu falei aqui de um cambojano que durante a guerra civil lá no seu país, ele pediu para trabalhar na fossa, limpando as fossas, porque ali ninguém ia perturbá-lo. E ali naquele momento ele diz: eu desfrutava de grande comunhão com o Senhor. É verdade que Deus não precisa dos nossos ritos e dos nossos rituais, mas nós precisamos. Não sei se você entende isso. Deus não precisa dos nossos rituais. Quem precisa somos nós. Quando nós nos ajoelhamos, nós não nos ajoelhamos por causa de Deus. Nós nos ajoelhamos por nossa causa. Não é por causa de Deus. Quem precisa estar de joelhos somos nós. Um dos motivos pelos quais nós precisamos dos rituais é porque os rituais, eles criam espaços nas nossas memórias. Através dos rituais, nós escolhemos não apenas o que lembrar, mas como lembrar. E quem não dá muita bola para esse negócio de ritual, porque tem muito ritual que não leva a nada e aí coloca tudo no mesmo saco, perde a bênção aqui. Porque a Bíblia tem alguns rituais. Por exemplo, o que é a ceia do Senhor? Quem instituiu a ceia do Senhor? Cristo. Ele institui a ceia para quê? Para que naquele momento, participando daquele ritual litúrgico, os seguidores de Cristo, com o pão e o cálice, se lembrem da morte de Cristo. Então Jesus resolveu criar um ritual para que através daquele ritual, naquele momento, fazendo aquilo dali, os discípulos deles selecionassem e classificassem e escolhessem as suas memórias, para que naquele momento eles escolhessem lembrar daquilo que Cristo fez por eles. Os rituais não são por causa de Deus, é por causa da gente. Então os rituais, eles criam espaços na nossa mente para onde nós podemos ir em momentos que se fazem necessários. Então, quando nós caímos de joelhos, nós estamos abrindo um espaço na nossa mente, no nosso coração, que se faz necessário para a gente continuar se relacionando com o nosso Deus. Então não é por causa de Deus, é por causa da gente. E aí eu quero te oferecer 7 boas razões para você se ajoelhar em 2014 diante de Deus. Primeiro, ajoelhar-se é um exercício
que nos ajuda a domesticar a volúpia dos nossos sentimentos e pensamentos. Gente, fala a verdade. Como que você ora? Como que eu oro? Como que nós oramos? Com a televisão ligada, com a internet ligada ali, com a criança falando, com isso, com aquilo outro. Como que a gente ora, cheio de preocupações, cheio de afazeres? A gente fica com a cabeça a mil. Então, quando nós nos ajoelhamos, nós estamos ali naquele momento tratando ou tentando lapidar ou tentando enjaular aqueles sentimentos que existem dentro de nós, que são sentimentos indisciplinados, que são sentimentos e desejos insaciáveis do nosso corpo, que surgem a todo momento. Por natureza, é natural a mim e a você, porque já nos acostumamos também não gostarmos do silêncio. A gente não consegue ficar num ambiente silencioso. Se você ficar num lugar silencioso, que você não tem nada para fazer, qual é a primeira coisa que você faz? Você pega o celular. A gente não gosta de silêncio. A gente não gosta de espera. A gente não gosta de paciência. A gente não gosta de entrega. Nós estamos em movimento constante e aceleradíssimo. Hoje eram umas 8 horas. Eu botei a rede ali na minha sacada, deitei, fechei a porta para ver se Arthur não me atrapalhava tanto. Que silêncio ali na minha rua. Aí eu olhei assim na sacada, não tinha uma pessoa na rua. Eu falei, dá vontade de ficar marcando aqui quantos minutos vai levar para passar alguém aqui. Não vou ficar fazendo isso, vou desfrutar desse momento de silêncio. E ali na rede eu lembrei quanto tempo que eu não faço isso. Quando a gente se coloca de joelho, sabe o que a gente está fazendo? A gente está desacelerando. Entendeu isso? Aquele dia agitado, que você tem várias coisas para fazer. Quando você se coloca de joelhos, você está desacelerando. Você está meditando. Você está saindo desse mundo frenético e maluco no qual nós vivemos. É por isso que não dá para ajoelhar quando você está no meio de compromisso, na hora do almoço. Você tem que encontrar um momento. E ali de joelhos, nós aprendemos a esperar. Ali de joelhos nós aprendemos a dizer para nós mesmos o seguinte: olha, calma, para, espera, o que está acontecendo lá fora, o que vai acontecer, que o mundo espere. Não há nada o que fazer além do que já foi feito. Então por isso que você precisa se ajoelhar. Quando a gente se ajoelha, a gente está dizendo assim: Senhor, está nas tuas mãos, está aos teus cuidados. Quando a gente tem esse hábito de se ajoelhar, a gente, ao invés de pegar o celular e ligar para 4, 5 pessoas para tentar resolver o problema ou ajudar-nos de tal forma, a gente vai lá para o quarto, fecha a porta e diz assim: Senhor, olha, não é mais comigo isso, é com o Senhor. Então, de joelhos, nós aprendemos
a disciplinar a nossa atenção. Gente, sejamos sinceros. Nós passamos o dia inteiro, nós passamos a semana inteira, nós passamos o mês inteiro displicentes a respeito de Deus. Qual é a pessoa aqui que é capaz de dizer o que disse Spurgeon? Nos últimos 40 anos da minha vida, não passei 15 minutos sem pensar em Jesus Cristo. Nós somos displicentes para com o nosso Deus. Então, quando a gente se coloca de joelhos, a gente está domesticando a volúpia dos nossos sentimentos e pensamentos. E claro, isso aqui é um trabalho árduo. Segundo, de joelhos nós nos colocamos na exata medida da nossa legítima estatura. De joelhos, nós nos colocamos na exata medida da nossa verdadeira estatura. Ou seja, nós seres humanos somos do tamanho de uma pessoa ajoelhada. Hã? Como assim? O ser humano em pé, que simboliza sua autossuficiência, sua prepotência, é um semideus. Mas o ser humano de joelhos, ele se encontra na sua verdadeira estatura. Qual é a verdadeira estatura de um ser humano? De um adorador. Porque Deus, diz Paulo, nos criou para o louvor da sua glória. Então, de joelhos, nós nos lembramos quem nós somos de verdade. Criaturas, seres dependentes do nosso Criador. Nós fomos criados como seres para a adoração. E quem não adora Deus, acaba adorando a outra coisa. Porque, como disse Calvino, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Quem não adora Deus acaba adorando a outra coisa, que na maior parte das vezes é a si mesmo. Terceiro, a oração, ou colocar-se de joelhos, é o lugar para onde eu vou. Quando eu me deparo com aquele sentimento e aquela expressão, eu não sei. Quem aqui nunca se deparou ou não se deparou com essa expressão ao longo desse ano? O que vai fazer agora? Não sei. Mas precisa de uma decisão. Eu não sei. Como que você vai agir diante? Não sei. Existem decisões a serem tomadas e nós simplesmente não sabemos o que fazer. Então o que você faz quando você não sabe o que fazer? Você se ajoelha. Eu me ajoelho. A oração é o lugar certo. O ajoelhar-se é a postura certa. Porque é na oração que nós recebemos força para suportar aquilo que é insuportável. Já contei essa história aqui, vou contar de novo. Na última semana, vou contar de novo porque a maior parte não estava aqui quando eu contei faz tempo. Na última semana em que meu tio Ebenezer estava como reitor do seminário, ele me chamou lá no gabinete dele e falou assim: Davi, está acontecendo isso. Eu fiquei acho que mais de 1 hora lá e eu não entendi nada. Por que ele estava falando aquelas coisas comigo? Hoje eu entendo que ele queria desabafar com alguém, e quando a gente quer desabafar, serve um pedaço de pau ou serve um sobrinho.
Foi lá e me chamou. Porque eu não podia aconselhá-lo em nada. Mas ele começou a falar de várias coisas. E hoje eu entendo que aquilo ali foi Deus que